faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que... Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Viaje por Aí. E se você ama viajar, mas morre de medo da fatura do cartão de crédito, esse episódio é para você. Porque aqui a gente está recebendo um especialista e a gente vai falar um pouquinho como funciona essa coisa de dinheiro quando a gente está viajando. É por isso que a gente está hoje com o André Matei, que é diretor da área de Shopping Travel da Nomad. É um prazer te receber, André. Prazer, obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Que isso, obrigado, nós que agradecemos. A gente estava até falando aqui nos bastidores, eu queria que você explicasse, eu achei interessante e gostei, viu, André? Me explica o que seria um Shopping Travel. Um Shopping Travel. Bom, explicando um pouco, talvez vou começar falando um pouco sobre a Nomad. Tranquilo, fica à vontade. Para deixar claro também o que ótimo. Seria Shopping Travel. Nomad é uma fintech brasileira. A gente oferece uma conta internacional para brasileiros com o propósito de facilitar o acesso para serviços financeiros internacionais para os brasileiros. Shopping Travel é uma BU, uma Business Unit, dentro da Nomad, com o objetivo de oferecer benefícios exclusivos, produtos exclusivos para os nossos clientes Nomad. Sim. Então, Shopping Travel nesse sentido de um objetivo de criar um produto relacionado à experiência da viagem. Então, o nosso cliente é um viajante, um investidor. Então, a gente pensando mais nesse ecossistema do viajante, dentro da BU de Shopping Travel, a gente sempre, todo dia, pensa em novos produtos, em benefícios exclusivos que possam ajudar a vida do cliente Nomad que utiliza o cartão Nomad, a conta Nomad, durante a viagem. Que bacana e legal também, André. Você é um jovem, eu fico feliz de estar à frente aí do Nomad. O Nomad é uma empresa moderna que fala também para os jovens. Conta um pouquinho para a gente desse seu ingresso na Nomad e fala um pouquinho da sua carreira para nós. Perfeito. Bom, me apresentando então, sou André, diretor de produto agora na Nomad, na parte de Shopping Travel. Tenho uma trajetória de 10 anos, mais ou menos, no mundo do turismo, Travel Tech. Trabalhei por alguns anos numa multinacional alemã, com essa empresa que eu cheguei aqui no Brasil, 6 anos atrás. E agora faz 1 ano e meio que estou na Nomad, com essa posição de liderar essa nova BU de Shopping Travel, como eu falei, com esse objetivo de criar produtos e benefícios exclusivos relacionados ao mundo da viagem que possam integrar a experiência do cliente nômade dentro do ecossistema de todos os produtos que a gente oferece para os nossos clientes. Sim, eu acho que só o ouvinte mais atento que vai perceber que você não é brasileiro. Então, porque esse português perfeito Vocês aqui... demoraram 30 segundos. O seu português está esplêndido, viu? Você, assim, eu conheço pessoas que já estão há 10 anos do Brasil e que falam muito pouco português. Então, parabéns aí pelo seu esforço em compreender a nossa língua também. Os brasileiros ficam felizes, né, Lilica? Sim. E, na verdade, a gente está puxando aqui para a Nomad, ainda tem muita gente que viaja e não sabe ainda, né? Dessa facilidade de poder ter uma conta em dólar, você já estando no Brasil e poder usar como forma de pagamento para quem está viajando. E que estratégia a Nomad tem feito para conquistar esse público que ainda está meio receoso? Bom, diria como a parte fundamental a facilidade, a abertura da conta. Então, a gente não cobra nenhuma taxa para abrir a conta, não tem nenhuma taxa de manutenção. Tudo pelo aplicativo. Tudo pelo aplicativo, tudo digital. A abertura da conta é muito rápido, muito fácil. E também depois a experiência também é muito fácil para a conversão da moeda e a utilização depois do app para a viagem, não só a viagem, também a parte de investimento relacionada a essa parte de conversão real para o dólar. Lembrando também que a gente não fala só de dólar, a conta internacional é em dólar, mas também a conta e o cartão pode ser utilizado em mais de 180 países. Então, eu diria que a parte fundamental é a facilidade na abertura, no utilizo depois do app, para qualquer acesso a serviços financeiros internacionais. Isso é muito interessante. Eu tenho uma conta dessa, não é na Nomad, mas quem sabe depois desse podcast eu abro uma conta internacional na Nomad, né, Lelica? Mas eu testei, é bem interessante, porque, André, a gente vê uma tendência mundial cada vez mais
as pessoas não estão levando dinheiro em espécie, principalmente por conta do perigo. Então, a questão desses cartões, as contas internacionais e outros cartões de viagem é uma tendência também mundial. Como vocês têm sentido isso? E hoje você tem números para nos passar, quantas pessoas, quantos clientes a Nomad tem só nesse produto de contas internacionais? Sim. Bom, certeza uma tendência, a gente está vendo um crescimento muito rápido da nossa base de cliente. A gente acabou de atingir 3 milhões de brasileiros com conta ativa na Nomad e um fluxo também de viajantes que utilizam a Nomad por mês, que todo mês está crescendo. Então, é com certeza uma tendência global e com certeza aqui no Brasil a gente está vendo esse crescimento, com esse crescimento da nossa base de cliente, com feedback super positivo, utilizando o nosso app, o nosso cartão, a nossa conta global. Isso é muito bacana, o que gera um relacionamento também, porque vocês devem ter uma política de benefícios, de cashback, queria que você falasse depois. Sim. E dentro desse relacionamento também os outros produtos, né, André? Porque vocês têm aí um dos outros produtos, a sala VIP em Guarulhos, no Terminal 3, e eu queria depois que você falasse dos outros produtos e como que funciona esse relacionamento com os clientes. Legal. Exato, acho que é a parte fundamental da Nomad, esse ecossistema de produtos. Então, a Nomad nasceu como uma conta global, mas agora é um ecossistema de produtos. Então, conta global, conta internacional é o core business, mas em paralelo a gente cresceu muito nessa parte de investimento. A gente tem uma plataforma muito robusta de investimento para o brasileiro que quer investir fora do Brasil. E como você comentou também, toda a parte de ecossistema de produtos que integram a experiência do cliente com a Nomad. Então, a gente, no específico, em Shop and Travel, a gente lançou produtos e benefícios exclusivos para o cliente Nomad, como Nomad Trips, que é a nossa plataforma de viagens, que depois a gente pode ver mais em detalhes. A gente acabou de lançar também, 6 meses atrás, o Nomad Ship, que é um produto um eSIM, que a gente oferece gratuitamente para nossos clientes, conseguem instalar em 2 cliques, e depois tem 1 GB gratuito, com a oportunidade também de fazer um top-up, ou seja, recarregar o chip com mais dados. Temos um produto também de cartão de crédito Brasil, uma plataforma também para recebimento de transferências internacionais. Ou seja, é um ecossistema de produtos 360 graus para realmente deixar uma experiência única para o cliente Nomad. Olha só que maravilha. E você vê, na verdade, a pessoa acaba usando, então, os serviços não só quando vai viajar, né? Se a pessoa está aqui, quero comprar no dólar um pouquinho, quero investir, ela já tem essa facilidade também. Exatamente. Então, esse é um ponto principal. Não é só uma conta global para quem quer viajar, é também para quem quer investir fora do Brasil, na Bolsa Americana, como comentei também, para quem quer gastar em reais aqui no Brasil. A gente tem um cartão de crédito Brasil, que pode ser utilizado aqui no Brasil. É interessante, esse leque de serviços que vocês oferecem é bem interessante, principalmente para quem viaja. A origem do Nomad aqui no Brasil, ele foi pensando já no turismo, ou ele era um banco normal? Qual foi o primeiro produto que o banco ingressou aqui no Brasil? Primeiro produto, a Nomad nasceu em novembro de 2020. O primeiro produto foi a conta internacional, com esse objetivo de economia e de facilidade. Então, também na época era muito fácil abrir uma conta, alguns minutos, sem taxa de abertura, sem taxa de manutenção, e também na questão de economia, com taxas muito competitivas de conversão, para a conversão do real para o dólar. Então, esses eram os dois objetivos principais, economia e facilidade. E depois, com os anos, evoluiu a empresa pensando em todo esse ecossistema de produtos, com lançamentos quase todo mês. Todo dia a gente pensa em novos produtos. Na minha BU a gente está pensando em vários novos produtos que possam agregar valor específico para os nossos clientes.
Bacana. E tem alguma novidade que está vindo por aí que você pode adiantar para o público, André? Assim, Muito. mas Elmar, vai ter um produto que você aproveita a nossa audiência, aproveita o podcast e já conta essa novidade. Gente, aqui nos bastidores a assessora de imprensa tá falando para não falar nada, então a gente vai respeitar. Então, tá Não bom, pode, gente. não pode. Porque você sabe que o papel do jornalista é perguntar. O nosso papel A é gente esse. respeita a outra jornalista, então a gente vai ficar Mas a gente tranquilos entende. aqui. Mas a gente entende. Ô, André, essa experiência dentro da sala VIP do Nômade no aeroporto de Guarulhos, ele é aberto para o público em geral ou somente para os clientes Nômade? Explica para a gente um pouquinho como funciona. Sim. É exclusiva para o cliente Nômade, mas como eu falei, muito fácil ser cliente Nômade. Então convido todo mundo a abrir uma conta, Tá feito o convite. Tá feito o convite. explicando um pouco como Depois você funciona. explica a didática, baixa no aplicativo. Sim. É bom você falar. Tem Sim. muita gente ouvindo. Sim, não, com certeza. Falando sobre a sala, sobre o lounge da Nômade, a gente tem um programa de fidelidade, que é o Nomad Pass, 5 níveis. Para quem abrir conta, já acessa o Nomad Pass 1, que é o primeiro nível, que Sim. vai ter 1.000 pontos, 1 ponto a cada dólar convertido. Então, a partir depois de 1.000 pontos, 1.000 é 1 ponto, já o cliente entra no Nomad Pass 2. Sim. E um dos benefícios é acesso à sala VIP, que bacana. ao lounge em Guarulhos. Em Guarulhos. E experiência única. Eu convido vocês também no lounge. É num lugar bem bacana do aeroporto. Isso é no Terminal 3. Terminal que é o 3, Terminal Internacional, Internacional. mezanino. Então tem uma visão completa de todos os gates, é lá no comecinho de todos os gates. É uma experiência bem legal. E depois voltando um pouco no Nomad Pass, a partir já do Nomad Pass 3 tem também, a gente convida também, o cliente Nômade consegue também entrar com um acompanhante no lounge. Não só, o lounge acho que é um dos lugares da Nômade, a gente está investindo bastante também em lugares físicos. Não sei se vocês viram também o Nômade Café, que fica na frente do consulado Olha só. americano. Tá na Chácara Santo Antônio. Exato. Que bacana. Essa novidade eu não sabia. Bacana saber. Viu? Exato. E também em Orlando temos um lounge que fica no Outlet. Então, Nômade Café, por enquanto, só tem uma unidade. Vocês pretendem expandir? Sim. Talvez Sim. a Avenida Paulista, outros locais, né? Quem sabe? Sempre Bacana. vamos ter novidade, com certeza. Ah, que legal. Que bacana. Não, eu queria que você explicasse de forma assim muito didática para quem ainda está planejando uma viagem e já conseguir se organizando financeiramente usando o aplicativo da Nômade. Por exemplo, a pessoa tem um planejamento, no próximo ano eu quero conhecer a Disney. E a gente sabe como a taxa de dólar vai variando, sempre piorando para a gente, né? Mas Estamos acompanhando. né, eu queria saber se você, como especialista, poderia dar algumas dicas para esse viajante para ir já se organizando financeiramente usando o app da Nômade. Legal, bom ponto. Qual é a minha sugestão? Abrir a conta Nômade, com certeza. Primeiro passo, obrigatório. Depois da abertura da conta, é interessante, eu acho, já utilizar a conta Nômade com a conversão da moeda no momento da abertura. Então, não esperar o momento da viagem, mas a gente antecipar, o cliente antecipar essa experiência, já convertendo parte do orçamento da viagem para a conta Nômade e experimentar a nossa plataforma de investimento. Muito bom. Que em poucos cliques o cliente consegue abrir a conta de investimento, colocar um dinheiro em dólar, renda fixa, em bonds, em ações, ETF americanos, e nos meses antes da viagem, o dinheiro vai rendendo. Já está rentabilizando até lá. Perfeito. Então, no momento da viagem, depois, algumas semanas antes, consegue resgatar o investimento e ter a liquidez no saldo da Nômade, o dinheiro para poder utilizar esse dinheiro durante a viagem. Então, a minha sugestão aqui é antecipar essa conexão, essa relação com a Nômade muito antes. Não esperar umas semanas antes da viagem. Perder pouco essa flutuação que tem no dólar, já fazendo isso, é mais seguro também para não perder dinheiro, né? Exato.
sou italiano, não sou a pessoa perfeita para explicar, não a dor, mas a volatilidade do câmbio real com dólar. Sim, então, claro, a gente entende. Mas é essa oportunidade de utilizar a plataforma de investimento da Nomad exatamente para sair desse risco de volatilidade do câmbio. E ter um dinheiro rendendo para depois utilizar no momento da viagem. Legal. E depois também, isso é só o começo nesse planejamento. Depois a pessoa tem que adquirir o chip também. Exato. Porque a ideia é esse planejamento já envolver todos os produtos e na hora de embarcar, utilizar a sala VIP. Então, essa experiência tem que ser completa, né, André? Exato. Conta dos outros produtos. Exatamente. Pensando então, já nesse viajante. Boa, exato. Voltando um pouco atrás, então, com esse exemplo do cliente que vai viajar daqui a um ano, acho que o primeiro passo, abertura da conta. Perfeito. E, como eu comentei, a gente tem uma plataforma de viagens, que é o nome de Trips. É a nossa OTA, nosso site de viagens. Sim. A gente oferece hospedagem, aéreo, aluguel de carro, ingressos com desconto exclusivo para cliente nômade. Então, acessando essa plataforma, o cliente consegue receber esses descontos exclusivos, reservando hospedagem dos sonhos. E também a gente tem uma ferramenta de IA, que é muito interessante, que o cliente pode utilizar para ter algumas informações ou criar até um roteiro específico sobre a viagem dos sonhos. Então a gente depois eu convido vocês a experimentar o site, que inclusive está aberto também para todo mundo, não precisa ser cliente para acessar a plataforma. Convido vocês depois a experimentar essa ferramenta de IA, onde o cliente consegue colocar qualquer coisa sobre a viagem desejada. Por exemplo, quero descobrir as melhores praias da Itália. Digitando essa frase na parte de pesquisa da IA, faz a busca e retorna com 3 opções de roteiros. André, você falou da plataforma. Dentro dessa plataforma, pensando nesse viajante que vai à Disney, ele consegue também adquirir ingressos para Disney, passagem aérea ou não? Sim. Então isso é bom você explicar. Então é uma agência de viagens. É uma agência de viagens online. Exato, é um pacote completo, ingresso Disney, passagem para Orlando, compra nessa plataforma. Pacote completo, com desconto exclusivo e com toda essa usabilidade e essa ferramenta que utiliza a IA para realmente criar um pacote completo exclusivo para o cliente nômade. Então a experiência é uma experiência completa. Sim, exato. Tá. E fala pra gente do chip. O chip é o nosso nome de chip. De novo, exclusivo para o cliente nômade, gratuito, o cliente consegue resgatar esse benefício diretamente dentro do app, instalar em alguns segundos, é muito fácil, muito rápido. E como eu comentei, todos os clientes nômade com conta ativa tem 1 GB gratuito. E depois tem a oportunidade de fazer um top-up, que seria uma recarga, colocar mais dados dentro desse cima para utilizar na viagem. Então a gente tem opções de 1 GB, 5 GB, 10 GB, ilimitado. E essa tem uma cobertura de mais de 30 países. E a gente sempre, todo dia, pensa em adicionar mais países para ter uma cobertura global com esse produto. Legal. Isso é fantástico. Sim, e a pergunta que eu queria fazer, como forma de pagamento, a Nomad atende quantos países? O nosso cartão aceitou em mais de 180 países. Uau! Então, a conta em dólar, mas pode ser utilizado em grande parte do mundo, então é uma tranquilidade. O André, eu ia te perguntar sobre o perfil de cliente hoje. Qual é o perfil de cliente do Nomad? Qual a faixa etária? Eu acho que principalmente um cliente, uma faixa etária até entre 30 e 40 anos, com um perfil digital, então que gosta de tecnologia, de utilizar essas apps para poder, durante a viagem, para investimentos, mas não diria só isso. Então a gente realmente busca todos os brasileiros que têm essa necessidade de utilizar uma plataforma. Sim, porque a gente tem visto um crescimento muito grande aqui no Brasil do segmento que a gente chama de 60 a mais, ou terceira idade, vamos chamar assim. Vocês pretendem também um público que tem capital e tem tempo para viajar.
É pretensão no futuro da Nômade atingir esse público ou não? Com certeza, com também. certeza, com certeza. Eu acho que a nossa ideia realmente é facilitar a vida do viajante e do investidor. O nosso produto é digital, mas realmente para quem quer viajar fora do Brasil, quer investir fora do Brasil, a gente tem um produto que atinge todas essas necessidades. Então, com certeza a gente não se limita a um segmento específico só da população brasileira, mas... Isso é muito bom, né, Lili? Não, verdade. E o que eu acho muito bacana, quando a gente está falando de dinheiro durante as viagens, é esse fator de segurança. Não é porque fosse o tempo que a gente viajava com dólares mesmo, você tinha que colocar a doleira no seu corpo. Sim. Não, gente, uma loucura. Ou então quando você vai para outro país, que você tem que procurar um banco, procurar a melhor taxa. Aí você perde duas vezes, né? Perde quando converte para o dólar, perde quando converte para a moeda local também. E isso aí, algumas vezes, não é, Zilmar? A gente quase perdia um dia inteiro só cuidando dessa parte do dinheiro antes de fato começar o roteiro, né? Então, eu acho que até por esse fator de segurança também e facilidade é que vai acabar atingindo todos os públicos, não só esses jovens, mas os mais velhos também. Sim, Exato, claro. Existe um país como o nosso, um país enorme, com mais de 5.500 cidades, com uma dimensão continental, que a gente tem locais, infelizmente, no nosso país, e Lírica esteve na Colômbia ano passado, também viu que tem locais que ainda tem que ser em espécie. Ainda a gente sofre com isso. Então, mesmo a gente levando o cartão Nômade, você ainda vai ter que andar com valor em espécie, porque vai ter pequenos vilarejos, pequenos locais remotos, que ainda não chegou o cartão, que é aquele... Então a gente enfrenta isso. Talvez na Europa, Estados Unidos menos, né, André? Mas países como o Brasil, aqui na América Latina ainda, a gente tem muito isso. Sim. Como que vocês estão vendo esse mercado para ampliar e ver essas pessoas ainda? Para você ter ideia, num país como o nosso, ainda tem muito brasileiro que sequer tem uma conta no banco. Não sei se essa informação para você é surpreendente, mas ainda existe. Quer dizer, vocês têm um mercado gigante aqui no Brasil. Sim, sim, não, com certeza, mas também nessa parte o cliente nômade consegue utilizar o cartão físico para sacar dinheiro. Ah, isso é bom, Isso é viu? muito bom. Inclusive, se Faz for toda a uma diferença. rede Money Pass, é sem taxa nenhuma, sem nenhuma comissão. Então, tem toda essa facilidade. Tem um cartão digital para quem quer ser legal mais demais. digital, um cartão físico para quem realmente quer ter o cartão físico na mão. E também quem quer ter o dinheiro em espécie, consegue utilizar o cartão para sacar dinheiro. Legal. Já me convenceu. Já me convenceu, vou Já abrir me essa convenceu. conta. Eu ia te perguntar de duas coisas, eu não sei, tá? Não sei se vocês têm, se tem pretensão, porque normalmente os cartões oferecem. Uma coisa é o seguro viagem e o segundo ponto é o cashback. Tava pensando Queria que nisso, você me seguro falasse viagem. desse, porque existem alguns cartões de crédito que oferecem o seguro viagem. Sim. Queria que você falasse sobre isso. Ótimo. Ótima pergunta, também cabe dentro do Shop and Travel, que é a minha área, então com certeza. A gente oferece um produto de seguro viagem, a Siscard, como benefício exclusivo para o cliente. Por que exclusivo? Porque a gente consegue passar um desconto de até 40% para o cliente nômade. Então, se você acessar o produto da Siscard, dentro do nosso app, tem um desconto exclusivo, só por ser cliente nômade. É um produto que cresceu muito nos últimos anos por esse lado de economia, com desconto exclusivo, e também, por outro lado, a qualidade de atendimento a Siscard, seguro a Siscard de viagem, 5 estrelas. Então, um produto também que a gente começou como um fluxo white label. O cliente acessava o app, clicava e era direcionado para o ambiente da Siscard. Agora a gente tem um fluxo integrado. Então, uma experiência mais simples, mais unificada dentro do app. O cliente, em 2, 3 cliques, consegue emitir uma policy de seguro viagem dentro do nosso app. Ah, que maravilha. Aí, tá vendo? Já respondeu a sua Muito pergunta, né? já. Porque o Nômade, a ideia do Nômade é oferecer um 360, um Exato. serviço completo. Então, por isso que eu imaginei o seguro viagem. Eu queria saber se vocês têm cashback. Cashback, sim. Temos várias campanhas com cashback. A mais utilizada é a nossa campanha de MGM, Member Get Member. Então, agora eu posso talvez utilizar essa campanha com vocês.
indicando vocês legal. para a abertura da conta. Quem indica ganha 2% de cashback na próxima remessa. Também para quem abre conta ganha 2% de cashback diretamente na conta Nomad, na abertura, na remessa, na primeira remessa. É isso, Narica. Tem mais alguma dúvida? Não, eu tenho sim, porque é que a gente está falando, né? De como viajar de forma responsável, com dinheiro e tudo mais. Só que aqui no Brasil a gente tem uma máxima, né, do viajante, que é a seguinte: quem converte não se diverte. E você concorda com essa frase? É melhor não converter, porque senão estava eu e Lilica lá na Grécia tomando lá uma Coca-Cola em Santorini, pagando R$100 na Coca-Cola, mas com a vista linda, era como 20 euros. Então é assim, né? Mas então o que tem que ser feito é antecipar tudo isso. Antecipar tudo isso. Não é? Porque Concordo. tem que pensar. Planejamento é tudo. É tudo. É tudo, Viagem daqui 2 planejamento. anos é melhor converter agora, utilizar a Nomad, investir um dinheiro na bolsa americana, o dinheiro vai rendendo e depois utilizar esse dinheiro Isso, para a acho que as viagem dos dicas foram sonhos. valiosas. Tá O vendo? nosso podcast, infelizmente, está chegando no final. A gente teria muitos assuntos, mas fica o convite já para você e para a Nomad. Uma empresa também muito simpática conosco e com o público, para que vocês voltem ao nosso podcast, tá? E uma dica final para o público, quem está nos ouvindo, que conheceu a Nomad hoje. Claro que a Nomad a gente está acompanhando, tem muita publicidade nos aeroportos, mas às vezes tem sempre alguém que não conhece a Nomad. Queria que você deixasse um recado final para essa pessoa que está em dúvida para abrir essa conta na Nomad ou lá no concorrente. Por que tem que abrir essa conta na Nomad? Um recado final, eu quero te agradecer. Obrigado. Bom, recado final, diria, o diferencial da Nomad é realmente essa parte de facilidade e de ecossistema. Então é realmente fácil, realmente simples abrir a conta. Convido todo mundo que está ouvindo aqui a experimentar a abertura da conta e utilizar esse ecossistema de produtos. Então não só pensar na conta global, é um ecossistema de serviços financeiros internacionais. Então é legal porque realmente todo dia a gente pensa em novos produtos. Então esse ecossistema realmente cria uma experiência única para o cliente nômade e também uma experiência, como você comentou, que a gente fala cool, uma experiência, é uma empresa legal, sala VIP, os nossos pontos físicos, os nossos produtos, seguro viagem ou a plataforma de viagens, são todos os produtos que a gente sempre pensa nessa qualidade de produtos para realmente deixar uma experiência única para o nosso cliente que utiliza a Nomad na viagem, também na parte de investimento. Incrível. Tá joia. A gente já tá Obrigado, bom, né? então. E o canal está aberto para vocês voltarem quando Com tiver mais certeza. novidades. A próxima vamos fazer na Itália, então? Opa, Bora. Vambora. Obrigado, meu querido. Até mais. Obrigado a Tchau, tchau. vocês. Tchau, tchau. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o